Alerta vermelho. Capítulo 4. Podemos arranjar uma mulher para mantê-lo quente à noite. A sede londrina do BCG fica bem em cima da estação Green Park, da linha Piccadilly do metrô, no coração de Mayfair. Eu me apresentei na recepção e fui conduzido até a sala de John Lindquist, que mais parecia com a sala de um professor amalucado, lotada de livros e papéis empilhados em toda parte. Só de olhar, percebi logo que John era uma espécie de anomalia. Americano, vestindo terno Savile Row, gravata Hermès e óculos com armação de chifre, ele parecia ser uma versão mais refinada de Chip ou Winthrop. Mas ele tinha também uma atitude meio desajeitada e deslocada. Ao contrário de seus correspondentes mais jovens e com sangue azul da JP Morgan, a voz de John era suave, quase um sussurro, e ele nunca olhava diretamente nos olhos. Depois de me acomodar em sua sala, ele falou: "O pessoal de Chicago me disse que você quer trabalhar no leste europeu, certo? Você é a primeira pessoa do BCG que eu conheço que quer trabalhar lá." "Sim, acredite, é isso mesmo que desejo fazer." "Por quê?" Contei-lhe a história do meu avô, de como ele viveu em Moscou e depois voltou para os Estados Unidos, concorreu à presidência e se tornou o rosto do comunismo americano. Desejo fazer algo interessante como ele, alguma coisa que seja relevante para mim e para o que sou. "Bem, nunca tivemos um comunista trabalhando aqui no BCG", disse ele dando uma piscadela, antes de voltar a se endireitar na cadeira. "No momento, não temos nada acontecendo no leste europeu, mas vou lhe propor uma coisa. Se você vier trabalhar conosco, prometo que o primeiro negócio que tivermos por lá será direcionado para você, certo?" Não demorei a perceber que ele dizia certo, ao final de cada sentença, como se fosse um tique nervoso. Não sei exatamente porquê, mas gostei do John. Aceitei a proposta no ato e me tornei o primeiro funcionário do BCG no grupo de trabalho para o leste europeu. Eu me mudei para Londres em agosto de 89 e aluguei uma casinha em Chelsea com 2 colegas de Stanford, que também estavam começando em novos empregos na cidade. Na primeira segunda-feira de setembro, peguei o metrô da linha Piccadilly, com um baita frio na barriga, pronto para conquistar o leste europeu no BCG. O problema é que não havia negócios no leste europeu. Não naquele momento, pelo menos. No entanto, no dia 10 de novembro daquele ano, eu estava sentado na minúscula sala do meu apartamento vendo TV com meus colegas de Stanford, quando o mundo começou a se mexer sob meus pés. O muro de Berlim acabara de ser derrubado, portando marretas e talhadeiras, alemães orientais e alemães ocidentais o demoliram pedacinho por pedacinho. A história estava sendo feita ao vivo diante dos nossos olhos. Em poucas semanas, a Revolução de Veludo tomou conta da então Tchecoslováquia, onde o governo comunista também ruiu. As peças de dominó estavam caindo uma a uma. Em pouco tempo, a Europa inteira estaria livre. Meu avô tinha sido o maior comunista dos Estados Unidos. Naquele momento, vendo tais acontecimentos, decidi que queria ser o maior capitalista do leste europeu. Minha primeira chance surgiu em junho de 1990. John apareceu à porta da minha sala e disse: "Oi, Bill. É você que queria ir para o leste europeu, certo? Aqueci. Excelente. O Banco Mundial está precisando de consultores especializados em reestruturação para ir à Polônia. Preciso que você monte uma proposta de consultoria para recuperar uma empresa de ônibus, certo? Ok, só tem um problema. Eu nunca elaborei uma proposta dessas antes. O que devo fazer?" "Fale com Wolfgang, ele vai lhe dizer o que fazer." Wolfgang Schmidt. Só de ouvir o nome dele, eu já ficava arrepiado. Era um dos gerentes que comandavam algumas das equipes de projetos no dia a dia. Era considerado por muitos um dos gerentes de trato mais difícil do escritório de Londres. Austríaco, com pouco mais de 30 anos, tinha prazer em berrar, forçar as pessoas a trabalharem a noite inteira, maltratar e depois dispensar jovens consultores. Ninguém gostava de trabalhar para ele, mas se eu realmente tinha planos de ir à Polônia, teria que trabalhar para ele. Eu nunca havia estado em sua sala antes, mas sabia onde ficava. Todo mundo precisava saber, nem que fosse só para ficar bem longe. Fui até lá e encontrei uma bagunça generalizada. A sala estava cheia de caixas de pizza vazias, papéis amassados e pilhas de relatórios. Wolfgang estava debruçado sobre um grande fichário, deslizando o dedo pela página. Sua testa suada brilhava na luz fluorescente e o cabelo desgrenhado apontava em todas as direções. Sua camisa cara feita sob medida estava para fora da calça e a barriga redonda despontava de um dos lados. Limpei a garganta. Ele ouviu e inclinou a cabeça em minha direção. "Quem é você?" "Bill Browder." "O que você quer? Não vê que estou ocupado?" Achei que ele tinha que estar ocupado limpando o chiqueiro que chamava de sala, mas não disse isso. "Preciso preparar uma proposta de reestruturação de uma empresa de ônibus polonesa. John Lindquist me mandou falar com você." "Meu Deus", rosnou ele. "Escute bem, Browner. Comece encontrando currículos de consultores do BCG, com experiência em caminhões, ônibus, automóveis, qualquer coisa que você ache que tenha alguma relação. Levante o máximo que conseguir." "Certo. Trago de volta para você depois?" "Apenas faça o que lhe disse para fazer." Voltou ao seu fichário e retomou a leitura. Assim que saí de sua sala, fui à biblioteca. Folheando o livro de currículos, percebi por que o BCG tinha uma reputação internacional tão impressionante. Havia ali gente com experiência em todos os ramos de atividade e em todos os cantos do planeta. No escritório de Cleveland, havia um grupo especializado em indústria automobilística. Um grupo de Tóquio havia trabalhado na implantação do sistema Just-in-Time de gerenciamento de estoque para fabricantes de automóveis japoneses. Em Los Angeles, havia especialistas em pesquisas de operações. Fiz cópias do material sobre esses grupos e voltei à sala de Wolfgang. "Já de volta, Browder. O nome é... Ok. Olha, estão surgindo alguns outros projetos na Polônia e os caras que estão preparando as propostas para eles vão lhe dizer o que fazer a partir de agora. Não tenho tempo para cuidar disso. Por favor, se você não se importa." Wolfgang então apontou a mão aberta para a porta da sala, indicando que eu deveria sair. Achei os outros consultores e felizmente eles estavam mais que dispostos a me dar uma mãozinha. Ao longo das semanas seguintes, fizemos cronogramas, planos de trabalho e reunimos informações adicionais que atestavam as extraordinárias qualidades do BCG. Quando terminamos, as apresentações ficaram tão elegantes e engenhosas que tive certeza de que venceríamos. Nós as entregamos a John Lindquist, que a submeteu ao Banco Mundial, e ficamos todos aguardando a resposta. 2 meses depois, Wolfgang entrou na minha sala. Parecia estar anormalmente animado. "Bill, arrume as malas. Você está indo para a Polônia. Nós vencemos." "Sim, vencemos. E agora começa o trabalho de verdade."
Fiquei exultante. Devo começar a ligar para os especialistas que listamos na proposta para me certificar de que eles também podem ir para a Polônia. Wolfgang franziu o senho. Do que você está falando? É claro que não. Só você vai trabalhar nesse projeto. Com a palma da mão, ele deu uma batidinha no batente da porta, virou-se e foi embora. Inacreditável. Eu tinha incluído profissionais impressionantes na proposta, e tudo o que os poloneses iriam receber era eu? Um consultor associado com menos de um ano de casa que não conhecia nada sobre ônibus, nem sobre qualquer outro negócio. Fiquei chocado, mas guardei meu receio para mim mesmo. Era a missão com que eu sempre sonhara. Simplesmente teria de ficar quieto e fazer dar certo. No fim de outubro de 1990, quase um ano após a queda do Muro de Berlim, John, Wolfgang, 2 outros consultores associados também com um ano de casa, e eu embarcamos num voo da LOT, a companhia aérea polonesa, com destino a Varsóvia. Lá fomos recebidos por 4 representantes do Banco Mundial e 2 funcionários da AutoSan, a fabricante de ônibus em apuros que deveríamos ajudar a escapar da falência. Pegamos nossa bagagem e embarcamos no ônibus da própria AutoSan, que nos levaria à sede da empresa, em Sanok. Foi uma longa viagem. Varsóvia rapidamente ficou para trás e logo seguimos pelo interior da Polônia. O outono estava chegando ao fim e a paisagem era pitoresca, mas também um pouco deprimente. O regime comunista polonês tinha acabado de cair e as condições do terreno eram mais duras do que eu esperava. Era como entrar numa máquina do tempo programada para voltar a 1958. Carros antigos, cavalos puxando carroças pelo acostamento, fazendas abandonadas, moradias, os famosos e onipresentes prédios de concreto soviéticos desmoronando. Os poloneses sofriam com a falta de alimentos, a hiperinflação, os blackouts e vários outros problemas. Apesar disso tudo, sentado no ruidoso ônibus com a testa encostada no vidro, pensei, este é exatamente o lugar onde quero estar. O caminho estava aberto e cheio de possibilidades. 6 horas depois chegamos a Sanok, cidade com menos de 50 mil habitantes, localizada na extremidade sudeste da Polônia, uma região montanhosa e coberta de florestas, a 16 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Chegamos ao restaurante da empresa para um banquete do qual participaram os diretores da AutoSan e executivos do Banco Mundial. Nenhum dos convidados quis tocar na comida. Costela de porco gordurosa, batatas excessivamente cozidas e uma espécie de gelatina condimentada contendo pedaços de carne de porco. À parte o cardápio pouco apetitoso, pairava no ar um odor insidioso de solvente industrial exalado pela fábrica que ficava ali perto. Tive a impressão de que todo mundo que não era de Sanok queria sair daquele lugar o mais rápido possível, mas os diretores da empresa não permitiriam isso, de modo que os brindes e discursos continuaram noite adentro. Finalmente, às 23h15, quando o café estava sendo servido, o grupo do Banco Mundial levantou-se, ainda que meio envergonhado, pediu desculpas e subiu no ônibus rumo a Rzeszów, a cidade mais próxima com um hotel decente. Meus colegas do BCG esperaram até que o pessoal do Banco Mundial já estivesse suficientemente longe para também se levantar e pedir licença para sair. Já na rua, Wolfgang negociou com 2 taxistas a volta para Varsóvia ainda naquela noite, mesmo sabendo que enfrentariam de novo 6 horas de estrada. Fui o único que sobrou, o consultor de 26 anos com um diploma de MBA e apenas 1 ano de experiência a quem caberia salvar aquela empresa da ruína. Depois do café, despedi-me dos diretores, que pareciam não entender que eu não era nada comparado às pessoas que tinham acabado de ir embora. Então fui levado para o Hotel Turista, que seria o meu lar por alguns meses. O Turista ficava em um prédio bolorento de concreto, de 4 andares, a 2 quadras do Rio San. Como não tinha elevador, eu precisava subir pela escada. O corredor era estreito e mal iluminado, e meu quarto era minúsculo. Mais parecido com um vestíbulo, tinha 2 camas de solteiro encostadas em paredes opostas, e o único espaço vazio no chão era justamente o vão entre as camas. Presa à parede acima de uma das camas, havia uma TV em preto e branco de 13 polegadas. Espremido entre as 2 cabeceiras, um criado mudo simples e cafona. Sobre ele, um solitário abajur, e logo acima, uma janelinha que dava para um terreno baldio. Não era nada luxuoso, mas eu estava tão animado por estar na Polônia que não me importei. Tentei usar o telefone, um aparelho de plástico com disco em vez de teclado, mas a única conexão possível era com a senhora da recepção, que não falava nenhuma palavra em inglês. Desfiz a mala e enfiei as roupas no armário. O quarto era frio e o aquecedor não estava funcionando, então tive que vestir o casaco de pele que levara para o inverno que despontava. Liguei a TV, só havia 3 canais, todos em polonês. Um passava notícias, outro era de futebol e o outro transmitia um programa sobre ovelhas. Desliguei a TV e fiquei mexendo no rádio de ondas curtas que havia levado. Não consegui sintonizar nada e acabei desistindo. Fui para a cama e tentei dormir, mas fazia muito frio. Mexe no aquecedor, girei a válvula perto do chão, mas nenhum calor saía. Normalmente eu teria ligado para a recepção, mas devido à barreira da língua, isso não ajudaria em nada. Peguei algumas roupas no armário, transferi o cobertor da outra cama para a minha e me enterrei sob aquele monte de tecidos. Embora eu estivesse usando meu casaco de pele, também não foi suficiente. Eu me virei e revirei a noite inteira e mal consegui dormir. Quando o sol começou a subir, fui para o chuveiro na esperança de que pelo menos a água me aquecesse. Abri a torneira e esperei pelo jato quente, mas o melhor que consegui foi água morna. Pulei o banho, vesti minhas roupas e desci até o pequeno restaurante do Turista para conhecer meu intérprete. Um homem esguio vestindo um terno cinza de poliéster que lhe caía mal, levantou-se num salto assim que apareci. Ele colocou um jornal enrolado debaixo de um dos braços e estendeu a mão. Sr. William? Apertei sua mão. Sim, sou eu mesmo. Olá, meu nome é Leszek Sikorski, disse animado. Leszek era um pouco mais velho e mais alto que eu. Tinha cabelos castanho claros, brilhantes olhos verdes e uma barba cuidadosamente aparada. Em diferentes circunstâncias ele até seria boa pinta, mas o terno mal ajambrado e os dentes estragados anulavam essa hipótese. Sente-se, por favor, disse ele apontando para uma cadeira. Dormiu bem? Perguntou, praticamente gritando ao final da frase. Na realidade, passei frio. Não havia aquecimento no quarto. É verdade, eles só vão ligar o aquecimento depois do início oficial do inverno. Ele mais uma vez gritou a última palavra. Falava inglês de maneira tão pouco natural que concluí que aprendera o idioma usando fitas cassete de algum curso de idiomas. A garçonete apareceu e me serviu chá enquanto Leszek lhe dizia algo em polonês. Depois que ela se afastou, perguntei o que ele tinha dito.
Disse para trazer seu café da manhã. Tem um cardápio? Não, não, só um café da manhã. Alguns minutos depois chegou o café da manhã. Salsichas cozidas demais e um tipo estranho de queijo polonês processado. Eu estava com tanta fome que mandei tudo para dentro. Leszek comeu com diligência, sem demonstrar desgosto nem qualquer ânimo. No meio da refeição, com a boca cheia de comida, ele perguntou. Você é de Londres, não é? Sou, sim. Um grande sorriso se abriu em seu rosto. Então peça um favor. Ele abaixou a voz e sussurrou. Você pode me apresentar a Samantha Fox? Samantha Fox era uma cantora pop inglesa de seios grandes que começara a carreira fazendo topless na página 3 do tabloide The Sun. Olhei para Leszek, confuso, e respondi. Lamento, mas acho que não será possível. Eu não a conheço. Ele se reclinou na cadeira com uma expressão de desconfiança e insistiu. Mas você precisa me ajudar. Você é de Londres. Leszek, eu gostaria muito, mas Londres tem 7 milhões de habitantes. Eu não queria ser rude com ele, mas aquilo era ridículo. Como eu conseguiria salvar da falência aquele fabricante de ônibus, se meu principal contato com o mundo exterior era um sujeito estranho, obcecado por uma modelo da Inglaterra que fazia topless? Depois do café da manhã, Leszek e eu saímos do hotel e nos apertamos dentro de um minúsculo Fiat Polski vermelho que a empresa havia providenciado para mim. Depois de várias tentativas, consegui ligar o motor. Leszek sorria enquanto me indicava o caminho para a sede da AutoSun, um prédio de concreto branco de 7 andares perto do rio. Estacionamos, e ao passar pelo saguão de entrada, detectei o mesmo odor desagradável de solvente industrial que sentira no jantar na véspera. Pegamos o elevador até o último andar e fomos para a sala do diretor-geral. Ele estava à porta, como se fosse um leão de chácara. Seus ombros largos ocupavam praticamente todo o vão, exibindo um largo sorriso sob um espesso bigode. Ele parecia ter o dobro da minha idade e tinha trabalhado na AutoSun a vida inteira. Quando me aproximei, estendeu sua mão de dedos grossos de operário e, ao me cumprimentar, apertou a minha com tanta força que parecia que eu tinha prendido a mão em um espremedor. Conduziu-nos para sua sala e começou a falar rápido em polonês. Bem-vindo a Sanok, traduziu Leszek, falando depois dele. Ele está perguntando se você gostaria de um conhaque para celebrar sua chegada. Não, obrigado, respondi, meio sem jeito, imaginando se não estaria cometendo uma gafe cultural por rejeitar sua oferta de tomar bebida alcoólica pesada antes das 10 da manhã. Em seguida, o diretor-geral desfiou um discurso em que novamente expressou seu contentamento por eu estar lá. Explicou que a AutoSun era o principal empregador de Sanok e que se a empresa quebrasse, a cidade inteira quebraria junto. Ele e todo mundo na AutoSun acreditavam que o BCG, e por tabela eu, salvaria o negócio da debacle financeira. Tentei exibir um semblante de seriedade e anuía com a cabeça ao que ele me dizia, mas no meu íntimo estava totalmente atormentado pela dimensão da minha responsabilidade. No fim do seu breve discurso, ele disse, Sr. Browder, antes de você começar a trabalhar, não posso deixar de lhe perguntar. Há alguma coisa que possamos fazer para tornar sua estada em Sanok mais agradável? Assim que entrara na sua sala, eu tinha percebido como era quentinha, especialmente depois da atribulada noite anterior em meu quarto gelado. Notei num canto um pequeno aquecedor que emitia um leve zumbido e um reconfortante brilho cor de brasa. Olhando para o aparelho, perguntei, vacilante, você consegue arranjar um aquecedor como esse para o meu quarto? Houve uma pausa enquanto Leszek traduzia. Em seguida, o rosto do diretor-geral se iluminou. Com suas bochechas rosas se avolumando, ele piscou e disse, Sr. Browder, podemos fazer algo muito melhor que isso. Podemos arranjar uma mulher para mantê-lo quente à noite. Olhei meio encabulado para o chão e gaguejei. Não, obrigado. Um aquecedor basta. Imediatamente me pus a trabalhar e minha primeira semana na Polônia foi o maior choque cultural que experimentara em toda a minha vida até então. Tudo em Sanok, os cheiros, a língua, os costumes, era diferente. Mas o mais difícil para mim era a comida. A única carne disponível era de porco, presente em todos os lugares e situações. Salsicha no café da manhã, sanduíche de presunto no almoço, costela de porco no jantar, todos os dias. Não havia frutas nem legumes. Frango era quase uma iguaria. O pior de tudo, no entanto, era que todas as refeições eram totalmente embebidas em gordura, como se fosse algum tipo de condimento mágico que tornava tudo mais palatável, o que não era verdade. No quinto dia, eu estava morrendo de fome e precisava fazer alguma coisa a respeito. Decidi viajar para Varsóvia, me hospedar no Marriott e me alimentar de maneira decente. Assim que cheguei, larguei a mala no quarto e corri para o restaurante. Nunca na vida o buffet de um hotel me deixou tão feliz. Eu me servi de porções mais que generosas, de salada, frango frito, rosbife, queijo e pão. Comi como um animal e ainda repeti 2 vezes. Eu estava pronto para atacar a sobremesa quando meu estômago começou a rosnar. Se eu não chegasse rápido a um banheiro, as coisas poderiam ficar feias. Estava cruzando o saguão o mais rápido possível rumo ao banheiro, quando me deparei, bem à minha frente, com Wolfgang Schmidt. Browner, que diabo você está fazendo em Varsóvia? Inquiriu. Fiquei tão surpreso ao vê-lo que não sabia o que dizer. Como? Como era sexta-feira à noite, decidi que seria... Sexta-feira à noite? Latiu Wolfgang. Você está brincando comigo. Você precisa voltar imediatamente para Sanuk. É Sanok, corrigi, mudando meu peso de um pé para o outro. Não importa que merda seja. Você precisa voltar lá e socializar com o cliente no fim de semana. É assim que funciona esse negócio. Os gases no meu estômago eram tão intensos que eu mal podia ouvir Wolfgang. Certo, vou voltar. Desculpe, eu realmente... O banheiro estava bem ali e o tempo passava. Tudo bem, Browner. Quando ele finalmente saiu da minha frente, corri para o banheiro em velocidade máxima. Depois do inesperado encontro com Wolfgang, fiquei tão intimidado que não ousei mais colocar os pés em Varsóvia. Em vez disso, nos fins de semana, pegava meu Fiat Polski e saía rodando pela zona rural em busca de comida. Parava em pequenos restaurantes e, como não falava uma palavra de polonês, apontava para 3 ou 4 entradas no cardápio, na esperança de que ao menos uma fosse palatável. Rezava para que viesse frango, e às vezes vinha mesmo. Eu podia me dar a esse luxo porque a moeda polonesa, o zloty, estava tão depreciada que cada prato custava o equivalente a 45 centavos de dólar. Era legal sair de Sanok, mas, por mais longe que eu fosse, a comida continuava horrível. Nas 8 semanas desde que chegara lá para o início do projeto, eu tinha perdido mais de 6 quilos. A dificuldade com alimentos era apenas um dos sinais de quão dramática era a situação do país como um todo. A AutoSun era uma bagunça total à beira do desastre.
Após a terapia de choque econômica implementada com a queda do comunismo, o governo polonês cancelara todos os seus pedidos de ônibus da AutoSan. Por causa disso, a empresa perdera 90% de suas vendas e precisaria encontrar uma nova rede de clientes ou cortar custos de forma radical. Os ônibus produzidos pela AutoSan estavam entre os piores do mundo, o que tornava quase impossível encontrar novos clientes. A única saída plausível para a empresa evitar a falência era demitir muita gente. Como toda a cidade dependia da companhia para sobreviver, essa era a última notícia que eles queriam receber. E também a última que eu gostaria de lhes dar. Tudo isso me incomodava demais, fazendo com que minhas ideias românticas sobre fazer negócios no leste europeu começassem a se dissipar rapidamente. Eu não queria prejudicar aquelas pessoas. 3 semanas antes das festas de fim de ano, com minha apreensão e aflição aumentando cada vez mais, encontrei-me com Leszek para nosso ritual de café da manhã. Eu havia aprendido a evitar assuntos ridículos como Samantha Fox, simplesmente me mantinha calado e ele respeitava. Apesar do nosso início desajeitado, percebi que Leszek era um sujeito sincero e prestativo, e depois de passarmos quase 2 meses juntos diariamente, comecei a ir com a cara dele. Lamentei que fosse ele quem tivesse que traduzir minhas recomendações para a diretoria da AutoSan, e mais que isso, sabia que quando finalmente partisse de Sanok, sentiria saudade dele. Naquela manhã, estava comendo fatias de salsicha, quando algo no jornal de Leszek que estava na mesa chamou minha atenção. Ele parecia estar olhando os classificados de anúncios pessoais, e eu tratei de ver mais de perto. Em pequenos blocos, havia números, dados financeiros, rodeados por palavras que eu não sabia ler. Inclinei-me e perguntei: Leszek, o que é isso? São as primeiras privatizações na Polônia, respondeu ele com orgulho. Eu já tinha ouvido falar que a Polônia estava privatizando suas antigas empresas estatais, mas totalmente absorvido pelo trabalho na Sanok, não estava acompanhando nada daquilo. Interessante. Que número é este aqui? Perguntei, apontando para o alto da página. Este é o preço da ação, e este aqui, o lucro no ano passado. E este aqui, o número de ações que serão postas à venda. Fiz alguns cálculos rápidos. Pelo preço de cada ação, a empresa valia 80 milhões de dólares, enquanto o lucro no ano anterior tinha sido de 160 milhões, o que significava que o governo polonês estava vendendo a empresa por metade do lucro do ano anterior. Fiquei chocado. Traduzindo em termos bem simples, quem investisse seu dinheiro nessa empresa recuperaria o investimento em 6 meses se a companhia continuasse em atividade. Perguntei tudo de novo, só para ter certeza de que não estava deixando passar nada. Não estava. Aquilo era extremamente interessante. Fizemos o mesmo exercício com algumas outras empresas mencionadas no jornal, e os resultados eram mais ou menos os mesmos. Eu nunca havia comprado uma ação na minha vida, mas naquela noite, deitado na cama, não conseguia parar de pensar nas privatizações polonesas. Eu pensava, preciso fazer isso. Afinal, não é exatamente para isso que estudei administração. Meu patrimônio naquele momento totalizava 2 mil dólares. Depois de confirmar com Linkist que não havia nenhuma regra contra eu comprar as ações, decidi investir todo o meu dinheiro nas privatizações e perguntei a Leszek se poderia me ajudar. Durante nosso horário de almoço, fomos até o banco local e esperamos na fila para converter meu dinheiro em zlotys. Em seguida, caminhamos até a agência do correio, a fim de preencher os formulários para a compra de ações. Era um processo complicado e minucioso, e Leszek teve que ir ao guichê 4 vezes para esclarecer dúvidas sobre como preencher os formulários. Mas no fim deu tudo certo, e eu consegui participar das primeiras privatizações do leste europeu. Em meados de dezembro, regressei a Londres com o propósito de preparar a apresentação final do BCG para a AutoSan e o Banco Mundial, que realizaríamos depois dos feriados de fim de ano. Eu estava totalmente dividido. Minha análise mostrava que a empresa precisava demitir boa parte do quadro de funcionários para sobreviver. Contudo, depois de passar tanto tempo com aquelas pessoas, eu sabia que demissões em massa simplesmente as destruiriam. Eu não sabia como alguns dos funcionários sobreviveriam. Pensei em Leszek e sua família e nas privações que já eram obrigados a enfrentar. Eu tinha que recomendar demissões, mas queria também amenizar o golpe. Decidi então apresentar a alternativa das demissões em nosso relatório apenas com uma das possíveis opções estratégicas, na esperança de que, em última instância, o governo considerasse a outra opção, continuar subsidiando a AutoSan. Mas quando fiz essa apresentação mais amena para Wolfgang em Londres, ele ficou furioso. Que merda é essa? São as opções que eles têm. Você é burro ou o quê? Eles não têm merda de opção nenhuma. Eles precisam dispensar todo mundo, brother. Ele estava sendo um bom de um filho da puta, mas pelo menos acertou meu nome. Wolfgang me forçou a tirar todas as outras opções estratégicas e me obrigou a passar a apresentação para outro consultor a fim de retificar a análise. O BCG recomendou que a AutoSan demitisse a maioria dos seus empregados. Voltamos para Sanok e Wolfgang insistiu que eu comandasse a apresentação das nossas conclusões. Equipes do BCG, do Banco Mundial e a alta diretoria da AutoSan se reuniram na maior sala de reuniões da empresa. A luz foi apagada, liguei o projetor e preparei as transparências. Para começar, mostrei um slide que resumia o total das demissões. Deu para ouvir os suspiros das pessoas. Em seguida, descrevi as recomendações de demissões por departamento. Leszek traduzia tudo, nervoso. A cada novo slide, a reação de choque diminuía e dava lugar à raiva, com as pessoas começando a me questionar. Os representantes do Banco Mundial olhavam para John e Wolfgang na esperança de que eles interviessem, mas ambos simplesmente evitavam os olhares dos nossos clientes e permaneciam calados. Quando terminei, todo mundo na sala estava me encarando. O diretor-geral permaneceu particularmente calado, me olhando com ar de profunda decepção. Eu deveria ter sido o cavaleiro em uma armadura brilhante que salvaria a AutoSan, mas em vez disso, era um traidor. Fui tomado por sentimentos de raiva, insegurança e humilhação. Pensando bem, no fim das contas, talvez o leste europeu não fosse o meu lugar. Contudo, fui embora da Polônia com pelo menos uma certeza. Eu detestava dar consultoria. Durante os meses seguintes, pensei muito sobre a AutoSan, sobre o que tinha acontecido e se eu poderia ter feito alguma coisa diferente. A comunicação com eles era quase impossível, mas soube tempos depois que o governo polonês tinha ignorado completamente as recomendações do BCG e continuado a subsidiar a empresa. Em geral, consultores esperam que suas recomendações sejam seguidas, mas neste caso, eu estava muito feliz por isso não ter acontecido.
A única ligação que restava com a Polônia era minha pequena carteira de ações, que eu checava regularmente. Depois que fui embora de Sanok, as ações tiveram uma alta consistente. A cada ponto percentual de valorização, eu me convencia ainda mais de que enfim tinha encontrado meu caminho. O que eu realmente queria na vida era ser investidor nas privatizações no leste europeu. O tempo provou que eu não poderia estar mais certo. Ao longo do ano seguinte, o valor do meu investimento dobrou e tornou a dobrar um ano depois. Chegou a valer 10 vezes a minha aplicação inicial. Para quem não sabe, a sensação de descobrir um investimento que decuplica deve ser o equivalente financeiro de fumar crack. Depois que experimenta pela primeira vez, você quer repetir, e depois repetir de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes puder.